Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2022, cujo tema é a Igreja e o Espírito Santo. Vamos passar 3 meses aprendendo sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. O nosso comentarista, o comentarista do trimestre, é o nosso querido bispo Dr. Oídes José do Carmo. Ele é o presidente da CONEMAD-GO, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado de Goiás. Ele é presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás, uma belíssima igreja. Ele é o 3º vice-presidente da CONAMAD. Ele é advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista e conferencista. Mas o que vamos estudar? Bem, dentro de uma perspectiva histórica e bíblica, estudaremos acerca de alguns temas presentes na doutrina do Espírito Santo. A Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, identificada com o pentecostalismo clássico no que concerne às doutrinas fundamentais, entende a necessidade e a relevância de estudarmos este tema tão importante. Durante o trimestre, vamos abordar assuntos que reúnem temáticas da doutrina pentecostal, como as raízes do pentecostalismo no Brasil, o batismo com o Espírito Santo, os dons e fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja, entre outros. Sejamos cheios do Espírito Santo para a nossa edificação, a edificação da igreja e para a glória de Deus, até que Cristo venha. Que Ele, o Espírito Santo, nos conduza neste empolgante estudo da Palavra de Deus. Meus irmãos, o objetivo dos vídeos Foco na Lição, como o próprio nome já diz, é apresentar de forma bem resumida o conteúdo da lição da semana. Neste caso, a lição é a número 1, as raízes do pentecostalismo no Brasil, que aborda os seguintes tópicos. Primeiro, o pentecostalismo. Segundo, o movimento pentecostal. E terceiro, a trajetória do pentecostalismo no Brasil. A referência bíblica, João 14, 16 a 18 e 26, que diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Texto áureo, Mateus 28, 19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a nossa verdade aplicada, até que Cristo venha. O discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo. E os objetivos da lição: primeiro, mostrar a relevância do pentecostalismo na igreja. Segundo, apresentar a origem do movimento pentecostal. E terceiro, falar sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil, ok? Então, dado aí a nossa abertura, a nossa introdução, vamos então ao foco na lição. Meus irmãos, como já disse na introdução, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, entende ser relevante o estudo sobre o pentecostalismo. Por isso, durante todo esse trimestre, estudaremos assuntos que reúnem temáticas da doutrina pentecostal em toda a sua plenitude. A principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, bem como na atualidade dos dons espirituais, conforme a experiência cristã primitiva no dia de Pentecoste, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e no relato da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12.
É inquestionavelmente aceito pelos pentecostais que o movimento pentecostal, ocorrido no início do século XX, na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, foi um relevante agente que difundiu a chama do Espírito Santo pelo mundo, assim como na igreja primitiva. Cada pessoa que ali se convertia transformava-se em um missionário, levando a chama pentecostal para outras cidades e nações, graças a Deus chegando até o nosso abençoado Brasil. O movimento pentecostal aqui no Brasil só foi possível pela atuação direta do Espírito Santo na vida de dois homens de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois missionários suecos. O começo desta grande obra não foi fácil, contudo, a firme decisão deles, esses dois homens, fez com que a colheita fosse muito proeminente, contando hoje com milhões de fiéis. Para fechar, o estudo da história deve ir além do conhecimento teórico, deve despertar o anseio para sermos cheios do Espírito Santo e não sermos afetados pela indiferença e pela frieza espiritual que avança à medida em que se aproxima o fim de todas as coisas. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôndia que rega a terra, Oséias 6:3. E assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. O próximo será sobre a lição de número 2, a promessa da vinda do Espírito Santo. O PDF com o plano de sugestão desta aula vai ficar disponível aqui embaixo, na descrição desse vídeo, viu? Baixe, faça bom uso. E o vídeo com a aula completa também será produzido e disponibilizado aqui em nosso canal, ok? Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e até o próximo Foco na Lição.